Como saber quem ganhou uma trocação de lote no mercado? Tá? Recebi essa pergunta lá na outra rede, virou destaque aqui, porque a resposta dessa dúvida, né, dá pano para manga para falar sobre vários outros assuntos que eventualmente você pode estar aí ou orquestrando errado na cabeça, ou olhando errado, ou até olhando certo, mas otimizar com o que eu vou falar aqui no vídeo. Então vamos lá, bora pro conteúdo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse aqui é puramente trading, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. Tá? Primeiro, o que é trocação de lote, tá? Sim, acho que a maior parte já sabe, né? Mas o mercado costuma negociar, porque ele tem uma quantidade de lotes meio que normal, meio que padrão em cada nível de preço. Cada ativo tem a sua quantidade padrão em cada nível de preço. E o mercado negocia, né? Quando ele tem consome toda a liquidez daquele nível de preço, ele abre espaço para o mercado ir para o próximo, para o próximo, para o próximo. Só que você tem algumas zonas de preço que ou o mercado já tinha mais oferta no book, tá? Ou não tinha, mas ela vai sendo renovada, que pode ou não ser absorção, pode ou não ser lote escondido via iceberg da bolsa, pode ou não ser lote escondido via algoritmo feito por máquina fora da bolsa, tá? E não é o foco do vídeo aqui, tá? O fato é que ali começa a ter uma briga ou no nível de preço, que é num ponto específico, em mercados de fluxo, com bastante lote no nível de preço, ou uma briga numa faixa, que nem acontece no índice, que nem acontece em mercados com menos lote em cada nível de preço. Não importa. Começa a ter uma coisa que você começa a se perder ali na hora de olhar. Para quem está acompanhando o fluxo de ordens, né, você começa a se perder ali. Putz, tem mais compra, tem mais venda, para onde parece? Parece que os dois lados estão fortes. E é o contrário do mercado estar largado. Tá? O mercado está largado é quando o mercado para, quando o mercado realmente vai para um nível de preço e começa a negociar menos do que a média por nível de preço. Eu não estou falando só de volume, eu estou falando de lote por nível de preço. Tá? Quando tem trocação, aquelas zonas ali você vê que, putz, começa a rodar muito lote no mesmo nível de preço, mais do que o normal. Isso é briga, tá? Ela pode se desdobrar de algumas formas. E o primeiro ponto que eu queria te abrir o olho nesse vídeo aqui é o que está por trás, tá? Porque nem sempre é de fato uma briga. Você pode estar olhando de fora e olhar aquela quantidade de lote e você está caracterizando como uma briga, cara. Vamos lá. Pode ser, de fato, dois institucionais brigando por operações de intraday. Pode. É comum? Olha, se fosse 10, 12 anos, 15 anos atrás, eu te falaria que no dólar seria. Hoje, cara, não sei se é uma situação tão comum assim, tá? Achar que imputar tudo a briga, quando tem trocação de lote, dizer, isso é uma briga, quem vai ganhar? Por quê? Pode ser duas tesourarias de banco, ou hoje, que é mais aplicável, dois fundos, com posição no intraday, um apostando lote com o outro, apostando não é a palavra, né? Um disputando em termos de lote com o outro, que não tem nada a ver com o fundamento, o mercado pode descolar o fundamento por alguns pontos. Realmente, cara que sabe que o outro está comprando para intraday, para giro, outro cara grande, fundo, por exemplo, e sabe que ele tem um lote finito e esse cara também sabe que até tal faixa de preço o mercado não vai destoar do fundamento, não vai entrar arbitrador nenhum, não vai entrar em HFT arbitrando. Então vamos lá, vamos testar o lote desse cara. Cara, isso é um operacional desses caras há muito tempo atrás. Assim, não te diria que hoje isso é usual. Em alguns ativos isso provavelmente não acontece. Numa ação isso provavelmente acontece muito pouco. Então vamos lá, você pode ser dois caras brigando para intraday? Pode. Pode ser um algoritmo executor de um lado e um HFT do outro, um algoritmo executor executando uma compra num ritmo médio, consumindo liquidez quase que integral por nível de preço, e vem aqui um HFT, o cara está comprando, vem o HFT vendendo e empurra preço para baixo. Ou demora um pouquinho no começo para poder empurrar, mas depois de um tempo empurra e fala, caramba, os caras estavam brigando naquele nível de preço e eu não percebi quem ganhou a briga. Será que isso é uma briga? Nesse caso, não. Tá? Nesse caso, não. Nesse caso, o HFT entrou ali, cara, se aproveitando de alguma coisa que a gente não sei olhar, tema para outro vídeo, falar de HFT, né? Tem umas 7 ou 8 estratégias mapeadas de HFT. Tá? Isso é muito difícil entender o que de fato eles estão fazendo, mas não dá para dizer que é uma briga. Tá? Nesse caso. E você pode ter outras situações em que não necessariamente era um fundo low frequency, algum FT, algum algoritmo low frequency, era alguém, tá, grande, obviamente, comprando, e alguém de fora que precisava vender, mas não tinha lote, não tinha contraparte na tela na compra, olha aquilo e fala, caramba, era o lote que eu precisava, né? Era um broker ali que está com uma ordem grande para algum fundo, para algum gringo, sei lá, para alguém. Fala, caramba, tem liquidez aqui na compra agora. Se eu entrasse com o meu lote para executar na venda 5 minutos atrás, não teria. Tá? Não estou nem me importando com o preço. Agora tem a minha contraparte que eu quero. Agora eu consigo executar a venda que eu preciso. Vou lá e executo. E aquilo é uma execução de um lote que, cara, provavelmente esse cara
não está apostando em intraday, então ele não está brigando para ver quem vai ganhar a disputa e se esse cara que está vendendo conseguir empurrar para baixo, ele vai zerar, né, e ganhando dinheiro, e esse cara que recomprou e o mercado caiu, estaria perdendo dinheiro, vai ter que estopar num processo clássico que você conseguiria explicar, pressupondo que tudo é briga de intraday. Tá? Isso que eu tô querendo abrir o olho. Nem sempre tudo é briga de intraday, cara. E aí, a tua pergunta deve estar agora, como eu sei quando é briga de intraday e quando não é? Na grande parte das vezes não dá para saber. Em algumas dá quando você entende um pouco mais de microestrutura, mas também não é o tema do vídeo aqui. Segundo ponto do vídeo aqui, tá? Aonde isso está ocorrendo? Aonde a briga, a trocação está ocorrendo? A pergunta original foi, André, como é que eu sei quem ganhou a briga numa trocação de lote nos suportes e resistências? Tá, isso pode acontecer? Sim, eu não sei avaliar, porque eu não consigo, apesar de ter vindo da escola de, primeiro da escola técnica, depois de entender um pouco de price action e depois vir para o fluxo, eu não consigo associar a leitura de fluxo nos níveis de preço. Por quê? Já tem um vídeo aqui embaixo que eu explico a grande dificuldade da união dos dois, porque o começo e fim, a contagem de movimentos, como é que você conta começo e fim de movimento, na minha forma de ler fluxo, que eu acho que deveria ser, vamos dizer, a forma neutra, objetiva de ler mercado, e não com o meu óculos, mas com a lente do que de fato está acontecendo, né? Óbvio que com alguns toques subjetivos. A forma de começar e terminar movimento para a leitura de fluxo, na minha visão, é totalmente diferente do começo e do fim da leitura de oportunidade de price action. Então é muito difícil, na minha visão, essa união. Não significa que não é possível. Eu não sei fazer. Mas essa trocação, ela pode estar acontecendo, tá, em qualquer lugar, entre os níveis de preço, entre suportes e resistências. E é isso que eu olho, vamos dizer, ou olhava, né, quando operava com foco mais em scalping, com foco enquanto o mercado tinha bastante lote em cada nível de preço, que eu acho que esse tipo de leitura de trocação é mais, vamos dizer, te gera mais oportunidades. Então, o onde é muito importante, onde aquilo está acontecendo, no suporte ou resistência, tem que tomar cuidado para você não estar caindo no erro desse vídeo que eu vou colocar aqui embaixo, da dificuldade da união entre as duas técnicas. Ou essa trocação pode estar acontecendo no meio do caminho, e aí ok, você não está incorrendo esse erro, tá? Mas é importante saber aonde essa trocação pode estar acontecendo. Terceiro ponto do vídeo, né, acho que é um dos mais importantes. Quais são os critérios que você usa para avaliar? Quem fez cursos antigos meus, quando eu estava na outra encarnação, né, quando eu falo outra encarnação, quando eu era sócio da Scalper, tá? Eu ensinava, tá, também, né, alguma série de perguntas, né, que você colocava na cabeça, tá, para tentar ler fluxo, que funciona perfeitamente para mercados que tem bastante lote em cada nível de preço. Se estão tomando, se estão batendo, quantos lotes, quão rápido, né, se a agressão é integral, parcial, sei lá, que hoje é praticamente impossível, que quase tudo, quando vem de uma vez, corrói a fila inteira, né, difícil olhar. Quão rápido vai para o próximo nível de preço, quem foi a parte agressora, que tipo de grupo parece que é a parte passiva da coisa. Tá? Basicamente isso, com algumas nuances um pouco além. Tá? Então, essa forma de ler mercado, né, na trocação, te ajuda a ter sensibilidade. Porque o mercado vem num pace, vem num ritmo ali de consumo de liquidez e por aí vai. Quando ele encontra contraparte, aquilo muda. Tá? Aquilo muda. Aquilo ou começa a ter, o mercado vinha com agressões de compra, ou a briga vem com agressões de compra intercalada com agressões de venda e o mercado fica louco, trocando lote, ou o mercado vem com agressões de compra e começa a encontrar absorção na venda, independente se é iceberg, não importa, mas começa a ter lote passivo, tá? Ou essa briga fica um pouco mais em faixa, fica mais difícil de ler porque ela não está num nível de preço, que eu arrisco dizer que hoje praticamente as brigas são em faixas, elas não são em níveis de preço mais. E isso é uma das coisas que dificultou demais esse tipo de leitura de scalping, um dos motivos que me fez também, tá? Não é esse motivo, mas vamos dizer, a consequência de toda uma mudança que aconteceu, um dos motivos que fez o mercado piorar risco-retorno para aquela leitura, né, de quem tinha stop muito curto no dólar e tal, e eu saí do day trade por um tempo, depois quando eu voltei no índice, foi onde eu achei risco-retorno um pouco melhor. A sensibilidade ali de qual o nível de agressão, tempo e volume, qual que é o nível de contraparte, né, da contraparte segurando, ou via agressiva, ou via renovação de fila, também lote, né, volume, né, lote e tempo, sensibilidade de quão rápido aquilo renova, na agressão também, quando a agressão vem, quão rápido ela volta a acontecer depois que ela achou contraparte, ou o mercado, dá uma sentida, a compra vai lá e dá uma sentida, diminui ritmo, quão fácil o mercado flui contra os primeiros níveis de preço onde começou a aparecer a contraparte, onde começou a aparecer a briga. Cara, tudo isso
e contexto. Contexto, cada um, né, que nem bom senso, né, cada um tem o teu. Né? Não dá para dizer que contexto é uma coisa. Tá? Tem várias formas de olhar contexto. Para mim, uma das grandes formas de olhar contexto hoje é, assim, claro, a janela de horário do dia, tem uma ciclicalidade dentro do dia, padrão, média para alguns ativos, mas só isso é muito pouco. Tá? Mas basicamente também a distância em que o preço está em relação ao que o modelo diz para ele estar, em relação ao preço justo. Tá? Isso me ajuda, como em outras coisas, a contextualizar onde aquilo está acontecendo. E aí que tá, acho que é o que você queria ouvir, né? Como é que usa essa trocação de lote? Tá. Especialmente para quem faz scalping, que ainda está, ou ainda, né? Você entrou no mercado há pouco tempo, talvez, né, que está nessa guerra que eu tive por muitos anos, e que para mim eu acho que ficou difícil, mas não impossível, ficou difícil para mim, tá? Mas nem tentei voltar para essa guerra depois. Tá? Scalping em ativos com relativamente mais lotes em cada nível de preço. Dólar, algumas opções baratinhas, abaixo de 15 centavos, que perderam muito liquidez, tá? E algumas ações baratas também, que tem bastante lote em cada nível de preço, que demora para poder virar. Né? Que ainda você consegue perceber um consumo progressivo de liquidez por nível de preço. Ou seja, o pingo é pesado, tá? Demora para poder virar o tique. E alguns contratos de DI também, de taxa de juros. Também, tá? Eu acho que nesses mercados, quando entra, né, sendo muito resumido aqui, né, quando entra trocação de fato, eu gosto muito de tratar o mercado com zonas de aceitação e zonas de rejeição. Então, quando o mercado ele vem tomando e subindo, e aí pô, é difícil pegar a ida, vamos dizer assim, né? Você está ali acompanhando o mercado. E aí você vai esperar acontecer alguma coisa para eventualmente pegar uma paradinha, uma volta, para poder pegar uma venda depois de um movimento de alta. Tem alguns sinais ali que você vai querer ver, a compra diminuindo o ritmo, e por aí vai, tal. Quando o mercado bate num nível de preço e ele rejeita aquele preço, ele volta muito rápido. Tá? Ele, sei lá, foi do 1 para o 9, do 9 voltou para o 6, para o 6, ou para o 5. Ele bateu no 9 e voltou muito rápido. Tá? Quem me falou desse conceito, talvez não com tanta clareza, tá? Foi um cara que eu respeito muito e que, putz, ele falou, cara, tá muito fácil, o mercado tá aceitando o preço. E é difícil você vender quando o mercado tá aceitando o preço. Significa o quê? O mercado vai do 1 para o 9 e no 9 ele fica confortável, ele começa a trocar muito lote no 9. Opa! Não é esse tipo de operação que eu quero fazer a venda no 9. Eu não quero ver quem ganhou a briga no 9. Eu quero ver que no 9, na origem, acontece alguma coisa e eu vendo a 9, ou porque rodou a fila, ou a 8,5, e na hora, muito rápido, ele vem para o 6. Eu não quero apostar na briga. Eu quero um sinal de que o mercado está rejeitando o preço no 9 porque eu estou vendendo a 9 porque eu acho que o mercado exagerou no 9. Eu estou dizendo aqui de maneira muito por fora, muito, não dizer... Só de maneira conceitual, é muito difícil de você pegar o que eu estou falando aqui, importar e olhar para a tela sem ter mínima noção de scalping, sem ter tipo, um pouco mais de experiência no que eu estou falando. Mas tenta entender essa noção de aceitação e rejeição de preço. Quando você quer ir contra o mercado, no scalping, você está querendo ir contra o mercado porque na origem o mercado está rejeitando aquele preço. O mercado, por algum motivo, ele exagerou preço no curto prazo e aí, sei lá quem que vai fechar, se é outro institucional que vai fechar essa volta, se é esse vácuo de liquidez ou qualquer coisa que você queira chamar, ou que de fato esteja acontecendo, ou se é um HFT, provavelmente hoje um HFT, que vai, 9 não é correto, em termos microestruturais aqui, putz, o mercado exagerou, né? O mercado veio comprando muito e, pô, o mais correto aqui seria ele estar no 6, tá? No 6, tá? Não é trivial fazer essa avaliação, tá? Eu não sei fazer essa avaliação. O meu cálculo de preço justo ele é mais médio, ele é mais, vamos dizer, ele é mais longo do que esse cálculo de preço justo que o HFT faz, tá? Mas a gente consegue perceber que o mercado exagerou, tá? Quando você cria banco de dados mental e vai olhando muito, fala, cara, o mercado foi muito rápido, o mercado gastou X lotes para andar X pontos. Essa é uma das referências que eu tenho na cabeça. X lotes de agressão para andar X pontos. Estou entregando muita coisa, tá? Aqui. Então vamos lá, essa questão para scalping. E quando o mercado começa a trocar muito lote, geralmente é quando eu me perdia. É quando a galera se perdia. Quando o mercado começa a ter muita compra nessa faixa do 7 ao 9, muita compra e também muita venda, que você quer apostar em qual cavalo que vai ganhar, se é a compra ou a venda, sinceramente, eu não sei fazer isso. Talvez tenha. Eu não sei fazer isso. Então, se a tua ideia é quem ganha a trocação de uma faixa, cara, não sei. O risco-retorno disso, para mim, não é bom. Porque o teu stop não é curto, o stop não é tão curto quanto eu acho que você tem a ganhar, né?
E de novo, se fosse há 10, 12 anos atrás, talvez tivesse uma saída um pouco melhor para isso, para quem é o ganhador da trocação. Hoje, com o HFT propositalmente criando uma faixa, criando não diria que é artificial. Artificial porque ele cria esse movimento. Mas de fato ele acontece. Você peita ele pra você ver. O movimento acontece. Então artificial parece que você consegue peitar e ganhar dinheiro. Cara, você não consegue peitar o HFT hoje. Mesmo que você tenha muita bala, você não consegue, porque não é um cara. São alguns fazendo coisas parecidas. Então eles criam ondas, e são ondas grandes. Tá? Então, eu acho que o risco retorno não é tão bom, cara, né? Desse tipo de adivinhação. Tá? Como é que usa também dentro do... primeiro essa linha do scalping, acho que você tem que pegar um ativo que tem bastante lote em cada nível de preço, e aí sim usar essa abordagem, mas sempre pensando na aceitação e rejeição. Você também tem essa questão de olhar no suporte e resistência, essa briga, que eu não sei fazer, né, sendo muito transparente aqui. E você tem um negócio que eu já falei algumas vezes, que funciona bastante também, que é absorção a preços piorados. Tá? Mas aí acho que é tema para outro vídeo, que eu já falei algumas vezes o que é, funciona bastante em ações, algumas vezes no índice, e dólar eu não tenho olhado com esse olhar microestrutural para dizer que isso tem funcionado no dólar, mas funcionava lá atrás, quando era um fluxo muito violento, e aqui entrava pontualmente no mês. Que era um cara precisando comprar ou vender muito, cara, né? E não era day trade, né? Era um cara, geralmente head de empresa, que a gente só ficava sabendo depois, né? X empresa fez head, quando saiu o balanço, aí você associava que aquilo pudesse ter sido a head dela feito X dias atrás. Ou entrou dinheiro no país, um cara lembra de dinheiro no país, ou saiu, só fica sabendo depois, mas fala, naquele dia provavelmente foi isso aqui. Tá? Mas você reconhece que aquilo é muito atípico. Tá? E absorção a preços piorados. Isso funciona bem. Tá? E aí você pode dizer que é uma trocação, tá? Mas dentro de um contexto do que você olha, você consegue tirar proveito daquilo, porque é uma trocação que acontece, você está identificando o que está por trás daquilo, por isso que pode funcionar. Por último, aqui por fim, antes de acabar o vídeo, eu queria falar de novo de um tema que eu já tratei em outros vídeos, que é a questão da confirmação, cara. Quando você vai operar nesse nível, especialmente no scalping, e muitas pessoas têm o viés analítico, que é, eu quero um sinal muito claro, ou seja, eu quero ver para crer, eu quero uma confirmação de que o mercado, que o comprador está ganhando a briga, ou que o vendedor está ganhando a briga para embarcar junto com ele. Quem opera scalping não tem essa confirmação. Você vai operar quase que com informação incompleta, no escuro. Quando você quer pegar essas viradas de preço, o mercado está caindo, e na viradinha ali, você quer pegar essa faca para poder tomar. Só que, de novo, você não vai querer achar a mínima do dia, você não vai querer fazer isso 10, 15, 30 pontos no dólar, ou 200, 300, 500 pontos no índice. Você vai pegar pequenas viradas, você vai pegar dentro de uma frequência de mercado do que ele anda. É pouco. Pegar essas micro viradas no scalping são movimentos curtos. E você não vai ter essa confirmação do ver para crer. Então o mercado está ali brigando do 7 para o 9 e, então se o mercado for do 7 por 12 lá para cima, ou seja, subir 5 pontos, confirmou que a compra ganhou, aí eu vou tomar. Cara, o mercado acabou de andar 5 pontos. Se você vai ter stop curto, o mercado provavelmente pode ter um balanço muito forte para te tirar e depois ele até pode subir, mas por outro motivo, não porque o ganhador daquilo que você definiu briga, que era do 7 ou 9, ganhou. Entende? Não dá para associar tudo à briga de intraday. Tá? Então, a moral da história aqui é que você tem que entender um pouco a mais, cara, né? Um passo a mais para fazer isso. Dá para começar setupizado? Dá. Dá para começar só olhando a absorção a preços piorados em ações? Dá. Né? Você não vai olhar todo o resto, vai passar um monte de oportunidade na tua frente que você não vai enxergar, mas pelo menos você vai olhar coisas que fazem sentido e que você entende por que aquilo está acontecendo. Pelo menos um. Você vai começar meio setupizado e depois vai tentando ler mercado. Ler mercado e deixar o mercado e te dando outras oportunidades que você não enxerga. É o mais normal. Mas, cara, cuidado com generalizações, que tudo é briga, tudo é day trade, que sempre tem um ganhador e que sempre dá para identificar esse lado ganhador. Tá? E lembrando que, quanto mais confirmação você tem de que a compra ou a venda vai ganhar, mais caro ou barato você está pagando ou vendendo para poder entrar naquele trade. E provavelmente mais fácil você está de tomar uma pernada contra de uma onda normal de HFT que não muda absolutamente nada a direção ou a tendência do dia. Tá? Espero que você tenha gostado. Tá? Se você gostou, clica no curtir. E o que eu sempre peço de verdade, para deixar um comentário aqui embaixo falando, né, alguma coisa associada a esse vídeo ou qualquer outra coisa, né, ou pedindo sugestão de tema para o próximo. Beleza? Abraço, boa semana.